A gente vai reconstituir agora cada dia, cada fato que levou o ex-ministro da Justiça, um dos principais auxiliares de Jair Bolsonaro, a se tornar agora alvo prioritário das instituições da República após o ataque aos três poderes em 8 de janeiro. 2 semanas que já entraram para a história do Brasil. A gente começa, obviamente, desde 31 de dezembro, Anderson Torres não é mais ministro e no dia 2 de janeiro ele foi nomeado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, secretário de Segurança Pública, um cargo que ele já havia ocupado na administração de Ibanez no primeiro mandato do governador. No dia 5 surge um primeiro conflito ali, um estranhamento entre o governo federal, em especial o ministro Flávio Dino, e a Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque uma portaria do Ministério da Justiça coloca em xeque essa nomeação ao questionar a nomeação, a indicação para cargos de confiança, como que Anderson Torres foi ocupar no Distrito Federal, de funcionários, de servidores de carreira que tenham algum tipo de investigação pesando sobre eles. Nessa época, vale lembrar, Anderson Torres já é alvo de investigações no Supremo antes dos ataques de 8 de janeiro por questões relacionadas às investigações que o Supremo conduz sobre todo o questionamento das urnas eletrônicas, também inquérito que está incluído o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso no dia 5 de janeiro ainda. No dia 6, a partir do depoimento que Ibanez Rocha deu à Polícia Federal depois dos atos, a gente soube dessa informação, que no dia 6 à noite, Flávio Dino questiona Ibanez sobre a chegada de centenas, milhares de manifestantes a Brasília. A gente tem, inclusive, vai mostrar o trecho em que é possível ver, a gente tinha o trecho que fica muito claro, essa mensagem que Ibanez relata ter recebido e só respondido no dia 7 de janeiro. Só que quando o Ibanez, além de responder o ministro da Justiça, procura saber do seu secretário de Segurança Pública a situação da segurança, o monitoramento da chegada desses manifestantes, se depara com a realidade de que Anderson Torres já havia viajado, já estava com a sua família em férias, embora as suas férias só começassem 2 dias depois, ou seja, só começariam oficialmente no dia 9 de janeiro. Então, que aí vem o dia 8 de janeiro, um dia que já entrou para a história do país, o ataque aos três poderes. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, sede do Supremo Tribunal Federal, vandalizados por hordas de bárbaros, milhares de pessoas que atacaram os 3 edifícios depois de uma série de falhas na segurança da esplanada e da Praça dos Três Poderes. Naquele mesmo momento, Anderson Torres, depois que a situação sai do controle, é exonerado do cargo por Ibanez Rocha. Em seguida, no mesmo dia, Lula decreta intervenção na segurança do Distrito Federal. Você se lembra e a gente vai rever como foi esse momento. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. No dia seguinte aos ataques, os acampamentos nos QGs do Exército Brasil afora começam a ser desocupados. E a gente tem a informação de que Anderson Torres passa a ser alvo não só desse pedido de prisão preventiva, mas também de um mandado de busca e apreensão. E é este mandado que vai jogar para a nossa próxima tela aqui, reconstituindo ainda a nossa linha, o que a PF encontra na casa de Anderson Torres. Uma minuta com aquele decreto do chamado Estado de Defesa. O ex-ministro alega que iria destruir esse material, fez essa postagem pelo Twitter, que a gente vai ver agora como foi. A manifestação de Anderson Torres. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá. Lembrando, mais uma vez, Anderson Torres seguia fora do país, nos Estados Unidos. Ele faz menção ao fato de que iria triturar no Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo que ele não ocupava mais este cargo. Um pouco antes dessa postagem que Anderson Torres fez, no dia em que o jornal Folha de São Paulo revelou a descoberta dessa minuta, o advogado de Anderson Torres, Rodrigo Roca, alegou que Torres havia recebido esse documento de populares e não era o autor
daquela redação. No dia seguinte, sexta-feira, o ministro Flávio Dino, ainda à espera da volta de Anderson Torres, diz que vai pediria aos Estados Unidos extradição de Torres caso ele não se apresente à Polícia Federal até segunda-feira. Isso a gente já sabendo do teor dessa minuta, desse decreto que queria não só decretar estado de defesa, mas na prática interferir de forma direta na Justiça Eleitoral, no resultado das eleições e muito provavelmente também em outras medidas do Poder Judiciário, ou seja, seria um claro quadro de ruptura institucional. No dia 13, ontem, o STF abre inquérito para investigar as responsabilidades de Torres nos atos golpistas, ou seja, ele passa a ser essa medida que Pedro Nogueira, inclusive, reforçou para a gente. Com o referendo do plenário, ele é colocado como alvo dessa investigação dos atos antidemocráticos. E, por fim, hoje, dia 14 de janeiro, nesta manhã, Anderson Torres retorna ao Brasil, decolou em Miami ainda na noite de sexta-feira, chega na manhã de hoje em Brasília e é preso pela Polícia Federal.